Fala galera da turma H do Menda do Centro, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor João de Química, e a gente vai nesse nosso novo encontro aqui mostrar algumas questões do nosso material sobre o tema que começamos na última aula, que foi essa parte de cálculos químicos. Pessoal, antes que a gente comece aqui, só fazer aquela lembrança do que comentamos na última aula, e é fundamental que você tenha ciência disso, ó. Lembre sempre, colocado numa fonte maiorzinha aqui para você enxergar com tranquilidade, quando eu tiver 1 mol de qualquer espécie química, 1 mol contém 6 vezes 10 a 23 partículas, que podem ser átomos, moléculas, íons, isso depende muito da sua questão. Além disso, a massa desse 1 mol a gente chamou de emissão, tal que esse emissão significa massa molar, o nome é sugestivo, é a massa de 1 mol. E a última informação que lhe apresentamos, se eu tiver 1 mol de gás na CNTP, o volume ocupado por isso é de 22,4 litros. Então, o que fizemos com você no nosso último encontro foi a prática da escrita dessa expressão. Eu tenho que saber que 1 mol são 6 vezes 10 a 23 partículas, que 1 mol tem uma certa massa molar e que 1 mol de gás na CNTP ocupa 22,4 litros. O que é que eu queria de você então? Ó, você está aí no seu livro 1, na sua página 21, e aí na sua página 21, queria só reforçar, nosso material traz isso de maneira bem clara, algumas informações que já dissemos a vocês. Quais foram? Ó, sempre que a questão quiser que você calcule quantos mol existem, lembre, se eu quero perguntar quantos mol existem, eu peço a você a quantidade de matéria, essa informação é fundamental. Além disso, como dissemos a você, o volume ocupado por 1 mol de gás na CNTP, esse volume é de 22,4 litros. E cuidado você que ainda tem dúvida quanto a isso, destaque no seu material, a sigla CNTP são as condições normais de temperatura e pressão, e chamamos sua atenção na última aula, na CNTP, a temperatura vale 0 graus Celsius e a pressão vale 1 atm. Então, uma outra lembrança aí importante para que você tenha nas provas. Lembrado disso, pessoal, eu queria, na verdade, com vocês na aula de hoje, fazer algumas questões do nosso material para que a gente consiga praticar tudo isso que comentamos sobre essa parte de mol. Então, você está aí na sua página 21, vou descer um pouquinho aqui para a gente enxergar com mais tranquilidade, ó. Você está na sua página 21, vou pedir para que você comece pela questão de número 2. É na questão de número 2 que a gente vai iniciar nossos comentários. Então, vamos comigo aqui, ó, só colocar um zoom, pronto, perfeito. Um zoom aqui para a gente conseguir enxergar de maneira mais fácil. Olha o que se diz na questão de número 2. Ó, caso seja inalada, a amônia pode causar tosse, chiado no peito, falta de ar, asfixiar e queimar as vias aéreas superiores. Mais uma vez insistindo, estamos na sua página de número 21 do seu livro 1 aí. Ó, a amônia tem fórmula NH3, vou destacar essa informação aqui, ó. A fórmula da amônia é NH3 e ela é um gás muito tóxico. A quantidade de amônia em mol presente em um local onde vazou 12 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Pessoal, o que essa questão de número 2 quer, e aí deixa eu só retirar um pouco do zoom para a gente enxergar de maneira mais fácil, o que essa questão de número 2 quer de você é que você calcule quantos mol de amônia correspondem a 12 vezes 10 a 23 moléculas. E qual é sempre minha intenção para o aluno? Eu, se fosse você, levaria essa informação. Ó. A coisa que a gente tem que saber fazer na prova é escrever
aquela expressão básica. Então, como é que eu faria isso? Ó, qual é a substância nesse caso aqui? A substância, no caso dessa questão, vou destacar aqui, destaque também na sua resolução, é a amônia. Como é que seria aquela expressão básica, só que para amônia? Me permita colocar uma caixa de texto aqui para escrever, ó. Como é que seria aquela expressão básica para amônia? Só reduzir um pouquinho a fonte aqui, vou escrever assim, ó. 1 mol de amônia de NH3, assim como 1 mol de qualquer coisa, corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas. Só que chamei sua atenção no nosso último encontro e insistimos hoje também. Você tem que, na prova, especificar o que é. E o NH3 é uma molécula. Por isso que 1 mol de NH3 são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Além disso, qual é a massa de 1 mol dele? Aí basta que você vá na tabela. Você que é um aluno atento, tenho certeza que já sabe decorado, ó, massa do nitrogênio é 14, massa do hidrogênio é 1. Como são 3 hidrogênios, aí fica 3. 3 do hidrogênio com 14 do nitrogênio, você já calculou aí, já encontrou 17. Então, 1 mol de amônia são 17 gramas. E a última informação, a amônia, como o próprio enunciado disse, inclusive, é um gás. Se a amônia é um gás, o volume ocupado por 1 mol de amônia na CNTP é de 22,4 litros. E aí eu vou pedir que você pare a sua resolução para que você olhe aqui para o destaque que eu vou fazer. Ó, isso aqui que a gente escreveu foi aquela expressão toda que a gente já vem lhe apresentando. E era fundamental, mas fundamental, insistir inclusive com você, que eu soubesse ler essa expressão corretamente. Como é que eu leio essa expressão corretamente? Me ajude. Eu diria que 1 mol de amônia, ouça a linguagem de novo, contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de amônia pesa 17 gramas, 1 mol de amônia ocupa 22,4 litros. Então, ó, ter 1 mol de amônia significa ter esse número de moléculas, ter 1 mol de amônia significa ter essa massa, ter 1 mol de amônia significa ter esse volume. Eu escrevi as 4 informações. Só que é nesse momento aqui que eu vou pedir que você pare tudo que você está pensando para refletir comigo no seguinte, ó. A gente tem escrito essa expressão completa que traz essas 4 informações. Traz a quantidade de matéria, mol, traz número de moléculas, traz massa e traz volume. Só que, para nossa sorte, as questões, elas não trabalham com tantas informações. Normalmente, o que a questão faz é fornecer um desses valores e pedir para que você calcule outro. Por que eu estou lhe dizendo isso? Vê se fica claro na nossa questão de número 2. Na questão de número 2, acompanhe meu destaque aqui, ó, a questão forneceu a você o número de moléculas, vou destacar aqui, ó, a questão nos forneceu o número de moléculas, é isso que a questão me deu, e ao fornecer o número de moléculas, a questão perguntou a você quantos mol existem da amônia. Então, ó, faça só um esforço aí, sei que está com muita informação aqui, mas só faça um esforço para você enxergar. É isso aqui. A questão me forneceu quantas moléculas existem e quer que eu calcule quantos mol existem. Por isso que no caso dessa questão, vê se fica claro mais uma vez, ó, eu só vou trabalhar de certa forma com essa primeira parte da minha escrita. Ó, eu só quero trabalhar, no caso dessa questão, com mol
e moléculas. Em nenhum momento me interessa a relação com a massa, em nenhum momento me interessa a relação com o volume. Por isso que digo a você, na maior tranquilidade do mundo, ouça a informação, ó, eu tenho que ser capaz, isso não tem dúvida, de escrever a expressão inteira. Tenho que ser capaz de escrevê-la completamente. Só que nas questões, você muito provavelmente não vai usar todas as informações. Normalmente você vai usar duas das informações. Eu posso relacionar mol com moléculas, mol com massa, mol com volume, ou ainda moléculas com massa, moléculas com volume, ou ainda massa com volume. Então, as relações elas são feitas normalmente entre duas grandezas. Eu não preciso utilizar as quatro. Por isso que no caso dessa questão, me permito, ó, eu vou apagar, olha aí para o seu canto esquerdo da tela, eu vou apagar essa parte aqui que não me interessa. O que me interessa no caso dessa questão de número 2 é simplesmente mol, acompanhe, e moléculas. E aí como é que eu resolvo? Me ajude aqui. Eu já sei que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. O que a questão queria de você? Queria que você descobrisse, deixa eu só mudar a cor aqui e colocar na mesma fonte da anterior, queria que você descobrisse quantos mol de NH3 corresponderiam a 12 vezes 10 a 23 moléculas. Você que é um aluno bacana aí, certamente já entendeu o que aconteceu. A relação aqui é bem simples, né? Se 1 mol de NH3 são 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu percebo que 12 vezes 10 a 23 moléculas é o dobro. Se 12 vezes 10 a 23 moléculas é o dobro, esse X seria igual a 2 mol de NH3 e, consequentemente, sua questão aí de número 2, o gabarito da sua questão de número 2 seria simplesmente sua letra B. Então, me permita aqui fazer a marcação, ó. Essas 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3, elas correspondem a 2 mol, por isso que o gabarito realmente seria sua letra B. Simplesmente, insisto, ó, o que você vai fazer na maioria das questões é isso. Existe aquela relação, e me permita subir o nosso material aqui que já escrevemos hoje, ó. Existe aquela relação fundamental, mol, partículas, massa, volume, só que nas questões, muito provavelmente, você não vai usar tudo isso. Você vai usar o que a questão exigir. E nesse caso era só mol e moléculas, por isso que a relação foi simplesmente essa, gabarito seria a letra B. Pessoal, outra abordagem que eu queria fazer com você está na sua página de número 22, que é a página seguinte. Então, vou pedir para que você no seu material caminhe um pouquinho aí, ó, você vai para a sua página 22. E na sua página 22, eu queria que você olhasse com muita atenção para a questão de número 4. É a questão de número 4 que a gente vai resolver, inclusive é uma das questões mais importantes a nível de abordagem. É uma questão fundamental para que você consiga resolver outras questões que tem no nosso material também. Bora ver a questão de número 4, deixa eu só dar um zoom aqui mais uma vez, para a gente enxergar de maneira mais fácil. Acompanhe aí no seu material. Qual é a situação? H3PO4 é uma substância incolor, solúvel em água e etanol, que absorve a umidade do ar e se dissolve, formando uma solução aquosa concentrada. O que a questão quer de você? A questão quer que você calcule, inclusive, vou pedir para que você faça destaque, deixa eu só mudar aqui para ficar explícito no nosso material, pronto, colocar dessa cor. Ó. A questão quer que você calcule o número de átomos de oxigênio, acho que essa cor não ficou bacana não, vou mudar aqui, pronto. Ó. A questão quer que você calcule o número de átomos de oxigênio que estão contidos em 980 gramas desse ácido. Pessoal, nesse momento aqui, eu vou pedir para que no seu esquema você faça uma lembrança, que você faça uma ressalva,
que vai nos acompanhar por diversas questões parecidas com essa aqui. Qual é essa lembrança? Quando a questão quiser, e coloque com muito carinho no seu esquema, quando a questão quiser que você calcule o número de átomos, ouça, se eu quero encontrar o número de átomos, eu tenho que antes encontrar o número de moléculas. Essa informação é essencial. Se a minha intenção na prova é descobrir quantos átomos existem, eu tenho que antes encontrar o número de moléculas. E por que isso? Porque uma vez que eu descubro o número de moléculas, eu percebo o seguinte, ó, a molécula em questão não é o H3PO4, vou precisar do máximo da sua atenção agora. O que é que eu percebo? Em cada molécula de H3PO4, ouça com carinho a informação, existem 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de fósforo, 4 átomos de oxigênio. Então, de novo, ó, em cada molécula de H3PO4 carrega 3 hidrogênios, 1 átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se a nossa intenção é descobrir o número de átomos, foi a pergunta da questão, para descobrir o número de átomos, você vai pegar o número de moléculas e vai multiplicar por quantos átomos a molécula tem. Ó, no caso desse exemplo aqui, a molécula não é o H3PO4, perceba com atenção, cada molécula dele tem 4 átomos de oxigênio. Se cada molécula dele tem 4 átomos de oxigênio, para descobrir o número de átomos de oxigênio, eu vou pegar o número de moléculas e vou multiplicar, me permita escrever assim, eu vou pegar o número de moléculas e vou multiplicar, colocar um xizinho aqui, ó, eu vou multiplicar esse número de moléculas por 4. E por que eu vou multiplicar por 4, insisto? Porque cada molécula do H3PO4 tem 4 oxigênios. Se cada molécula de H3PO4 tem 4 oxigênios, para achar o número de átomos de oxigênio, eu descubro quantas moléculas existem e multiplico por 4. Para ver se ficou claro, eu vou fazer com você os comentários. Ó. Se eu quisesse descobrir o número de átomos de hidrogênio, o que eu faria? Pegaria o número de moléculas e multiplicaria por 3, simplesmente. Se eu quisesse descobrir o número de átomos de fósforo, eu pegaria o número de moléculas e multiplicaria por 1. Se eu quisesse descobrir o número de átomos de oxigênio, que é o caso aqui, eu pego o número de moléculas e multiplico realmente por 4. Como é que ficaria então a minha resolução? Acompanhe. Eu vou calcular o número de moléculas primeiro. Me permita tirar aqui um pouco do zoom, e aí vou escrever aquela expressão. Como é que era a expressão? Veja que isso não muda de um exemplo com o outro. Vou colocar aqui minha caixa de texto. Ó. Como é que foi a expressão que a gente trouxe? Ó. Eu vou escrever que 1 mol de H3PO4, assim como 1 mol de qualquer coisa, você já decorou isso aí, já está manjado, você não erra mais em prova. 1 mol de H3PO4 são 6 vezes 10 a 23 moléculas, pode registrar aí. Além disso, qual é a massa de 1 mol dele? Você que sabe decorado ganha sempre tempo na prova. Se não souber decorado, basta que você vá lá na tabela, você vai encontrar. Mas vamos embora comigo. Ó. Massa do hidrogênio é 1, você multiplica por 3. A massa do oxigênio é 16, você multiplica por 4. Massa do fósforo é 31. Garanto a você que quando você fizer essa multiplicação e essa soma aí, você vai encontrar que a massa de 1 mol de H3PO4 é 98 gramas. Garanto a você. E antes que você se questione, eu não vou escrever nessa relação o volume, porque o H3PO4 ele não é
um gás na CNTP. Como ele não é um gás na CNTP, não faz realmente o menor sentido eu trabalhar com o volume do H3PO4. Uma vez que eu escrevi essa relação, aí sim, eu vou calcular para a quantidade que a questão queria. O que a questão queria? A questão disse a você, acompanhe no seu material, que existiam 980 gramas. Então, vou escrever, ó, eu quero descobrir, olha o que eu vou escrever, eu quero descobrir quantas moléculas de H3PO4 estão contidas em 980 gramas desse material. A intenção da minha conta é essa aqui. E aí você que é um aluno bacana, tenho certeza que você já percebeu, o vínculo aqui ficou muito fácil, né? De 98 para 980 eu só multipliquei por 10, então do 6 vezes 10 é 23 para o x, eu multiplico por 10. Você que já encontrou aí, ó, multiplicar isso aqui por 10 é só aumentar a potência, né? Então o x aqui, coloque no seu esquema, seria igual a 6 vezes 10 a 24, esse é o número de moléculas. Uma vez que eu descobri isso, pessoal, cuidado, eu não cheguei ainda no meu gabarito final. O que eu fiz aqui por enquanto foi descobrir o número de moléculas. Vou colocar aqui para enxergar melhor. Eu descobri o número de moléculas. Só que a questão queria que você achasse, insisto mais uma vez, deixa eu só dar um zoom aqui para você enxergar melhor comigo. Pronto. A questão queria que você achasse o número de átomos. E o que foi que combinamos no início? Para você descobrir o número de átomos, você pega o número de moléculas e multiplica por quantos átomos cada molécula tem. Já discutimos, ó, cada molécula de H3PO4 tem 4 oxigênios, por isso que para achar o número de átomos de oxigênio, me permita colocar uma nova caixa de texto, ó, eu vou pegar o número de moléculas, que é o 6 vezes 10, me desculpe aqui, ó, é o 6 vezes 10 a 24, eu pego esse número de moléculas e vou multiplicar por 4. Quando eu pegar esse número de moléculas e multiplicar por 4, eu vou encontrar 24 vezes 10 a 24. E aí eu vou precisar que você pare um pouquinho aí para ouvir a seguinte informação. Ó. Geralmente, esses valores são pedidos em prova em notação científica. E como seu professor de física já bem deve ter falado com você, para que um número esteja em notação científica, o valor que multiplica a potência de 10 não pode ser um valor maior que 10. Se o valor que multiplica a potência não pode ser maior que 10, eu não posso escrever 24. Se eu não posso escrever 24, eu devo escrever, na verdade, 2,4. E cuidado, tem muito aluno que na pressa da prova acaba se confundindo e não participe desse grupo que se confunde. Pense comigo, ó. Se era 24 e eu vou escrever 2,4, de 24 para 2,4, o número diminuiu. Se o número diminuiu, para o valor total ser mantido, a potência de 10 tem que aumentar. De novo, ó, era 24, eu vou escrever 2,4. O número diminuiu. Se o número diminuiu, a potência de 10 aumenta. Por isso que ao invés de 10 a 24, você já respondeu aí, tem certeza, fica 10 a 25 e só complete. Esse é o número de átomos do elemento oxigênio. Então, ó, nessa amostra seriam 2,4 vezes 10 a 25 átomos de oxigênio, por isso que sua questão de número 4, questão bacana aí do seu material, questão de número 4, seu gabarito seria sua letra D. Então, me permita marcar aqui, ó, gabarito questão de número 4, realmente o gabarito seria sua letra D.
Pessoal, para a gente fechar essas questões que eu queria chamar a sua atenção aqui na aula de hoje, eu vou pedir para que você caminhe um pouquinho aí no seu material. Se eu não me engano, vamos para a página 25, deixa eu confirmar aqui, acho que é isso mesmo. Você vai para a sua página, perfeito, ó. Você vai para a sua página 25, você está aqui agora na prova do Enem, última questão que a gente vai fazer sobre isso, na prova do Enem de 2013, questão boa. Uma das questões que apareceu no Enem em 2013 foi essa aqui. Vamos resolver com você para que você tenha essa preparação bacana. Ó, vamos ler comigo. Enem 2013, página 25 do nosso material. Ó, o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia. Vou pedir para que no seu esquema você destaque, ó, o brasileiro, ele consome 500 miligramas de cálcio por dia. Só que, embora consuma 500 miligramas, a quantidade recomendada, vou pedir que você faça esse destaque aqui, ó, mudar a cor, a quantidade recomendada é o dobro. Pessoal, como toda questão do Enem, essa questão, então, ela demanda a sua interpretação. Qual é a sua interpretação? O brasileiro consome 500 miligramas de cálcio. Só que, embora consuma 500 miligramas de cálcio, a quantidade recomendada é o dobro. Do outro lado aí, já sei que você já me disse, ó, se a quantidade, deixa eu escrever correto aqui, se a quantidade recomendada, deixa eu só subir aqui para ficar mais fácil você enxergar, se a quantidade recomendada é o dobro de 500 é 1000. Por isso que a quantidade recomendada, coloco com muito carinho no seu esquema, a quantidade recomendada é de 1000 miligramas. Só que 1000 miligramas equivalem a 1 grama. Então, ó, a quantidade recomendada de cálcio por dia é de 1000 miligramas. Só que 1000 miligramas são sinônimos de 1 grama. Foi isso que a prova do Enem de 2013 acabou de me informar. O recomendado é que o brasileiro consuma 1 grama de cálcio por dia. Beleza. Em seguida a questão vai dizer algumas coisas a você, e aí me permita ir direto aqui de maneira objetiva para o comando. Qual foi o comando? Ó, a questão quer que você calcule, destaque no seu material, qual é a quantidade diária de átomos de cálcio que a pessoa deve ingerir a fim de suprir suas necessidades. E aí, mais uma vez, é você interpretando a questão do Enem. Se a minha intenção é suprir minhas necessidades, para suprir minhas necessidades, eu tenho que consumir a quantidade recomendada. E eu já entendi que a quantidade recomendada é de 1 grama. Vou trazer aqui a você, ó. Se a nossa intenção é suprir necessidades, para suprir necessidades, eu tenho que ingerir o que é recomendado. E o recomendado é ingerir 1 grama. Uma vez que eu entendo isso, como é que eu calculo a quantidade de átomos que eu devo ingerir? Aí a mesma relação. Insisto, ó, pela última vez eu chamo sua atenção, o fundamental é que você saiba escrever a expressão toda. Como é que foi aquela expressão? Quero escrever a expressão, só que agora para o cálcio. Vamos comigo. 1 mol de cálcio, assim como 1 mol de qualquer coisa, esse 1 mol de cálcio também tem 6, coloque aí, vezes 10 a 23 partículas. Só que, pessoal, queria só chamar a sua atenção de um detalhe, que às vezes o aluno, na pressa das provas, ele acaba reproduzindo as coisas sem pensar. Nos exemplos que trabalhamos até agora, a substância em questão era uma molécula. Por isso que a gente colocava que 1 mol de alguma coisa tinha 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que aqui mudou. O cálcio ele é simplesmente um átomo. Por isso que 1 mol de cálcio, coloque aí, ó, corresponde a 6 vezes 10 a 23
átomos. E, além disso, qual é a massa de um mol dele? A questão já lhe informou. Como no caso do Enem, você bem sabe, como o Enem não tem tabela, a questão tem que lhe informar a massa molar, colocar de outra cor aqui para grifar no seu esquema, ó. A massa molar do cálcio é de 40 gramas por mol. Então, 1 mol de cálcio, pode registrar aí, 1 mol de cálcio pesa 40 gramas. O que foi que essa questão queria de você? A questão queria que você calculasse em 2013 quantos átomos, então me permita aqui, ó, quantos átomos de cálcio são necessários para que eu supra a minha necessidade. Sendo que para suprir a necessidade, eu já tinha entendido que eu tinha que consumir 1 grama de cálcio. Então, a conta que você vai fazer aqui é simplesmente essa, ó. Eu quero descobrir quantos átomos de cálcio são necessários para que eu supra minha necessidade, sendo que para suprir minha necessidade, eu tenho que consumir 1 grama de cálcio. E aí eu vou pedir para que no seu esquema você faça essa continha, mas é só fazer aqui o cruz credo, né? Ficaria que 40 vezes x é igual a 6 vezes 10 a 23. Quando você fizer essas divisões aí, vou pedir que você faça, você vai encontrar que seu x é 1,5, pode colocar aí, ó. Seu x é 1,5 vezes 10 a 22. Esse é o número de átomos. Você faz essa continha aí, esse cruz credo, e aí quando você fizer essa continha, você vai encontrar 1,5 vezes 10 a 22. Por isso que prova do Enem 2013, o gabarito realmente aí seria sua letra, só marcar aqui, o gabarito é sua letra B da sua página 25 do seu material. Pessoal, espero que mais uma vez as explicações tenham sido claras. Como a gente disse no início, cálculos químicos é um dos temas mais importantes da química, é pré-requisito para estequiometria, para soluções, para termoquímica, para cinética química, tem repercussão em equilíbrio, em eletroquímica, então é um tema extremamente importante, por isso que é fundamental que você resolva as questões que constam no nosso material. E dentre essas questões, me permita só nesse finalzinho aqui fazer alguns destaques. Ó. Você vai voltar aí para a sua página 22, me permita voltar na sua página 22. Eu queria só que você tentasse, claro que é fundamental que você tente fazer todas as questões. Mas dentre as diversas questões aí, eu só queria sinalizar algumas que são muito importantes que você realmente tente fazer. Por favor, ó, tente fazer a questão de número 3 da sua página 22, é uma questão importantíssima. Vou pedir para que você tente fazer também, só tirar aqui essa última, vou pedir para que você tente fazer também, caminhe aí no seu material, ó, você vai tentar fazer também a questão de número 6, é uma questão bacana também, ó. Tente fazer a questão de número 6. E nessa mesma página, vou pedir encarecidamente para que você faça as questões de número 9 e a questão de número 10. São questões muito importantes nessa parte de cálculos químicos. Então, essas 4 aí que a gente sinalizou para você são questões bacanas para que você faça. E além delas, insisto, é importante que você tente fazer todas. Quanto a isso, não tem outra indicação, não. Mas destacando algumas das mais importantes, queria chamar a sua atenção dessas. E além delas, ó, queria que você fosse para a página de número 23 e tentasse também fazer a questão de número 9. Tudo bem? Então, a 9 também dá 23, você dá uma olhadinha, tenta resolver e aí caminha no seu material com mais tranquilidade. Pessoal, espero que as explicações tenham ficado claras. Já já retornamos com outros comentários para vocês, viu? Um forte abraço.